tarde. Eu queria começar com um tema que me faz sempre muita impressão, que é a insistência do padre Quentinich em dizer que Schoenstatt é uma iniciativa divina. E nós normalmente associamos uma iniciativa divina a Fátima, coisas, milagres que escandalizam, que provocam agitações enormes, e a pedidos concretos, como Nossa Senhora faz em Fátima, de rezar o terço, de consagrar a Rússia ao seu Imaculado Coração, ou de construir ali uma capela. E essa, no nosso imaginário, é que é, digamos, uma iniciativa divina. Quando o padre Quentinich insiste que Schoenstatt é uma iniciativa divina, a gente choca-se com aquilo que nos contam, que é que havia, digamos, uma série de desenvolvimentos muito bonitos e muito fecundos naquela comunidade, e com o anúncio da guerra, o padre Quentinich toma a iniciativa de propor aos jovens aquilo que depois se consagrou como a ata da fundação, e onde está claramente expresso que ele praticamente põe na boca de Nossa Senhora: não vos preocupeis com as vossas aspirações, com os vossos desejos, eu amo aqueles que me amam e provai primeiro que me amais. Portanto, há aqui tudo aquilo que, para mim, é uma iniciativa humana muito mais do que uma iniciativa divina. Claro que, certamente, Deus estará por trás. Ora bem, eu só comecei a compreender um pouco melhor o que é que o padre Quentinich quer dizer com a iniciativa divina quando me dei conta, numa leitura das suas conferências em Milwaukee para casais jovens, e se calhar com relativamente pouca formação schoenstattiana, de como é que ele via e meditava e ponderava a atividade de Nossa Senhora no princípio, naquilo que os Evangelhos contam. Eu falei nisso numa conferência em que ele vai mostrar quase passo a passo como coisas inesperadas são, de facto, uma condução divina da vida de Nossa Senhora, nomeadamente quando ela tem que comunicar ao seu noivo que está grávida, quando ela tem que, de alguma maneira, desaparecer do âmbito familiar quando a gravidez se torna evidente e toda a gente sabe que ela não coabitou ainda com São José, e, portanto, a aparição da necessidade de terem que ir a Belém, ou seja, o censo obriga a que eles vão à cidade natal da família fazer o seu registro. Todas essas coisas o padre Quentinich mostra àqueles jovens que tudo isso é condução divina. Ora bem, isto só para introduzir que me levou a pensar que, de facto, também em Portugal, Schoenstatt se pode dizer que é uma iniciativa divina. Nós sabemos, e eu vivi alguma dessas coisas, portanto tenho uma certa autoridade para falar sobre isso, coisas que são totalmente humanas, mas quando, passados estes anos todos, a gente começa a juntar estes elementos, temos que chegar à conclusão que isto não é, de facto, de maneira nenhuma uma iniciativa humana, mas sim uma iniciativa divina.
Muito concretamente, eu vou chamar a atenção para 2 ou 3 coisas que me parecem absolutamente importantes. Primeiro, não é de maneira nenhuma compreensível, humanamente compreensível, que um jovem, a 1 ou 2 semanas de ser ordenado sacerdote, depois de já ter recebido a ordem do diaconato, depois, naquela altura, já ter cortado o cabelo feito a tonsura, de ter obrigação de rezar o breviário todos os dias. Em 1957 ou 58, depois de ter percorrido desde o seminário menor até aos últimos anos do seminário maior, em Évora, ter sido posto fora com a desculpa: você não tem vocação, não é este o seu sítio, vai arranjar vida noutro sítio. Estou a falar do padre António Lobo, que entrou numa crise de choro terrível, e as 2 famílias que o apoiavam, porque ele era de uma família muito pobre, as 2 famílias que o apoiavam, a Dona Margarida da família Lencastre e a Dona Rosinha Cordovil, começam a desenvolver uma data de atividades, de intenções, de conversas, de entrevistas para tentarem resolver aquele problema. E o que surge é, de facto, um padre palutino que a Dona Margarida ocasionalmente tinha conhecido numa estação de comboio em que ele apanhou um táxi e lhe ofereceu a ela: se quiser, eu passo pela sua casa antes de ir para... Quer dizer, uma coisa absolutamente inadvertida, e ela ficou com o contacto desse padre, e depois é esse padre que o António Lobo é levado para que eles conversem, e é esse padre que o manda para Friburgo, padre palutino, e ele vai para Friburgo. Em 59, portanto, um ano ou talvez nem tanto depois, surge o problema do irmão da Dona Margarida, o Miguel, e não é nada... é totalmente normal, mas a gente começa a perceber que estas coisas são normais demais para não terem uma intenção. O Miguel também é levado ao padre Elma, ao doutor Elma, ao tal padre palutino, que aconselha a família, e depois de algumas negociações difíceis, porque a família não queria deixar, o Miguel é mandado para a Suíça, e é no encontro com o António e com os chilenos, e depois temos que falar também dos chilenos, mas é aqui que surge a conversão do Miguel. A conversão do Miguel é de tal maneira escandalosa, embora tenha uma quantidade de coisas que são compreensíveis do ponto de vista humano. É de uma família tradicionalissimamente cristã e católica, profundamente católica. Ele sempre, digamos, a ovelha preta, a ovelha negra daquela família, e depois de um certo contacto com um mundo que ele praticamente, se calhar, desconhecia, o Miguel converte-se, e isso está na origem do nosso movimento em Portugal. Aqui há que falar, Paulo, mais uma coisa só. Aqui há que falar, portanto, desta origem do movimento em Portugal, há que falar dos chilenos, há que falar do Miguel Lencastre, e há que falar do Manel Barata. Para a próxima vez, vamos continuar.